No, no, I give up. No, 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 I give up. No, no, can't deny it. No, no, I give up. No, 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 I give up. A paz e alegria, queridos irmãos, estamos chegando aqui até vocês com mais um tema do YouCat e hoje nós vamos falar do ponto 87 que nos coloca esta pergunta: por que se deixou Jesus batizar por João se ele não tinha pecado? Então Jesus coloca aqui uma evidência que o batismo de João era para a remissão dos pecados, dos pecadores. Naquele momento em que as pessoas se achegavam até João Batista porque estavam plenamente convencidos de não pecar mais, de viver uma vida nova, e naquele momento que eram imersos nas águas, eles suplicavam a misericórdia de Deus e ali simbolicamente renasciam para uma vida nova, então rompiam com a vida de pecado. Este era o sentido do batismo de João, e nisto era em vista da vinda do Cristo. Então São João Batista era o precursor, o batismo de João era para preparar o caminho para que o Senhor Jesus chegasse já nos corações puros, nos corações já abertos à graça de Deus. Entanto, se Jesus, ele não tinha pecado e esse era o motivo pelo qual as pessoas eram batizadas, então por que Jesus quis ser batizado? Por que Jesus foi batizado? O catecismo, juntamente com o YouCat, vai colocar que Jesus, no momento que ele emerge, ele entra na fila dos pecadores e entra naquela água onde era absorvida todo o pecado da humanidade, ele está fazendo uma prefiguração daquilo que vai acontecer com ele na cruz. É um ato simbólico, onde Jesus ele assume o pecado da humanidade. E naquele mesmo momento que ele assume o pecado da humanidade, ele paga o preço da humanidade, ele santifica aquelas águas e dá um poder restaurador, o seu poder da vida nova que vem após a ressurreição. E é por isso que quando Jesus ele é batizado, o céu se abre e Deus Pai, uma voz que sai do céu diz: Tu és meu filho amado. Isso nós encontramos em Lucas, no capítulo 3, no versículo 22. Portanto, Jesus, ao ser batizado, ele assume o nosso pecado, santifica as águas e nos dá a potência da vida nova. E aí depois existe tantos significados a partir deste momento. O batismo já não é somente para a remissão dos pecados, mas ele nos garante uma vida nova dada a partir da graça e da unção do seu Santo Espírito. O Espírito Santo desce sobre nós, nós temos a força do Espírito em nós, nós não agimos mais por nós mesmos, nós nos tornamos filhos de Deus, de criaturas nos tornamos filhos de Deus, nós nos tornamos também membros do corpo de Cristo, membros ativos da comunidade cristã. No batismo nós também ganhamos aquela que é a vida eterna, porque nos é tirado o pecado original, essa remissão dos pecados, e por isso que as crianças são batizadas justamente nessa perspectiva, para que não cresça com esse pecado original, mas que já nos seus primeiros meses de vida já sejam totalmente purificadas, limpas e cresçam sem essa mancha do pecado e possam viver essa vida nova garantida pelos pais que assumem a responsabilidade de fazer com que essas crianças cresçam na vida cristã. E aqueles que são batizados depois de adulto pedem automaticamente esse batismo para viver uma vida segundo o coração de Deus. E com ele eles recebem essa graça sacramental. E é por isso que Jesus, ele foi batizado, para santificar e dar um sentido novo ao batismo, para que não somente nós estejamos livres do pecado, mas que também participemos da sua ressurreição. Essa que foi a prefiguração da cruz, onde Jesus ele morre por amor a nós, mas ressurge na sua vida gloriosa, no seu corpo glorioso. Amém, queridos irmãos? Espero que tenha ficado claro.
Se ainda tiverem dúvida, estamos aqui à disposição para vos responder. Que Deus vos abençoe e até mais.